Hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre autossabotagem inconsciente. Juliana, como assim autossabotagem inconsciente? Lógico, gente, dificilmente alguém vai se autossabotar tendo consciência do que está fazendo. Porque o nosso instinto humano é de autopreservação, é de autodefesa, é de autocuidado. Então, dificilmente alguém em plena consciência vai se autossabotar. Mas o nosso inconsciente, ele trabalha de uma maneira muito peculiar que muitas vezes a gente não reconhece. Eu vou citar exemplos para vocês entenderem com mais facilidade onde eu quero chegar. Eu vou trazer dois exemplos, tá? Um de uma consulente que jogou comigo tem mais ou menos uma semana, e de uma outra pessoa que eu conheço, que também passa por um processo similar, apesar de ser numa outra vertente. Primeiro exemplo de autossabotagem. Você busca um relacionamento afetivo, tá? Você deseja ter um relacionamento sério, amoroso, com fidelidade, né? Vamos seguir ali os padrões básicos que a maioria das pessoas, quando a gente fala de um relacionamento monogâmico, deseja. E aí, você se envolve num relacionamento extraconjugal com alguém casado. Essa pessoa, ela está visivelmente indisponível para ter uma relação saudável com você. Saudável no sentido de te oferecer exclusividade, prioridade, de valorizar os momentos com você, sem hora, sem ser escondido. E aqui, pessoal, eu estou literalmente despida de qualquer pré-julgamento. Não estou aqui para apontar o dedo, para fazer juízo de valor. Eu estou querendo trazer uma reflexão um pouco mais profunda que essa crítica social que as pessoas que se envolvem em relacionamentos extraconjugais recebem. Então, veja bem, a partir do momento em que você busca por um relacionamento que te satisfaça, que te complete, com o qual você possa ter uma vida pública, e ao mesmo tempo você se permite envolver num relacionamento com alguém que já tem um compromisso socialmente assumido com outra pessoa, você está sendo contraditório. Você está indo de encontro ao que o seu consciente procura. Conscientemente, você procura alguém que esteja disponível. Inconscientemente, você procura alguém que não esteja disponível para assumir essa relação que você almeja e idealiza. Veja bem, o caso que eu tive da cliente foi muito assertivo nesse caso, né? Ela, como eu estou narrando, tem o desejo de ter uma relação, né? A maioria das pessoas tem esse desejo, enfim, é muito pessoal de cada um, mas a maioria tem. E ela se envolveu num relacionamento com uma pessoa casada, né? Que infelizmente não podia oferecer esse relacionamento que ela busca. E aí, quando eu abri, na verdade não foi nenhuma sessão terapêutica, no caso dela foi uma leitura de cartas. Quando eu abri ali as cartas foram muito incisivas ao dizerem para ela o seguinte: olha, você está num processo de autossabotagem. No fundo, no seu inconsciente, você acredita que não tem merecimento ou que não está preparada para um relacionamento da forma que deseja. Então, aí podem entrar várias vertentes, tá? Pode ser que a pessoa esteja se subjulgando, pode ser que a pessoa esteja se sentindo insuficiente, incapaz, seja um valor de desvalorização, né? Ela se desvalorizando, se colocando numa condição de inferioridade, como, eu não vou ter capacidade de ter um relacionamento, né, sério, duradouro, eu não tenho para oferecer, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou merecedora o suficiente para ter alguém, né, com um perfil que é o perfil para se relacionar ao meu lado.
E é exatamente o que acontece com essa consulente. O que ela faz? Como o inconsciente dela autossabota as decisões afetivas dela, dizendo para ela que ela não é merecedora ou não tem capacidade. Isso pode vir, gente, de N fatores. Pode ser de algo que tenham dito para ela em algum momento, pode ser de alguma vivência familiar que ela tenha presenciado, né? Tem N fatores, aí só realmente aprofundando numa terapia para poder entender, né, o que leva ela a essa autossabotagem emocional. Mas o fato é, ela procura se relacionar com alguém que é casado, que não promete nada para ela além de encontros casuais, porque no fundo, ela sabe que se envolvendo com essa pessoa é o pretexto que ela precisa para não ter que se predispor, se disponibilizar, não se disponibilizar para se envolver com alguém que esteja livre, apto, disponível, né, para poder oferecer a ela um relacionamento saudável. Então, ela procura ali uma relação impossível, uma relação improvável, uma relação que não tem perspectiva a curto prazo, porque é a maneira que ela tem de falar assim, olha, tá vendo? Melhor você ficar sozinha, não vai dar certo, não adianta. Mas isso é um processo de autossabotagem, de falta de valorização e de automerecimento. Porque se ela realmente acreditasse no seu potencial de construir uma relação saudável com alguém, ela não iria buscar isso num homem, numa pessoa, independente do gênero, que fosse comprometida. Ah, Juliana, mas não tem nada a ver, às vezes são coisas que acontecem, você não escolhe, né? É química, é empatia, é ressonância energética, né? Como você gosta de falar. Sim, gente, claro. Claro que se houve um envolvimento afetivo, houve química, houve ressonância energética, houve ali, né, o que a gente chama de borogodó, né, que fez a coisa acontecer, mesmo não sendo ali muito aceito socialmente falando pelos padrões brasileiros, nacionais. Porque em outros países isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário, em alguns países isso é até regra. Então, assim, mas no inconsciente é uma maneira dela se proteger, é uma maneira dela continuar sozinha, entende? Porque ela sabe que ela precisa se reconstruir, se aprimorar, se autovalorizar. Enquanto ela não conseguir esse autorresgate emocional, ela não consegue se envolver com ninguém. Então vejam bem como a nossa mente mente. Esse é um exemplo, tá, gente? Eu não quero dizer aqui que todos os casos de envolvimento extraconjugal se enquadram nesse exemplo que eu tô dando. Mas esse exemplo que eu tô dando, quando eu fiz a leitura de tarô para ela, a leitura de tarô foi muito clara. Olha, para de se auto-sabotar. Você sabe que você precisa passar por uma reforma íntima, você sabe que você precisa se curar de traumas passados, você sabe que você precisa resgatar e elevar a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu senso de merecimento, para só então você pegar e poder estar pronta para se envolver numa relação amorosa. Como você está querendo cortar caminho, um atalho, para você não ter que olhar para o que você precisa corrigir e melhorar em você, você se permite envolver-se com alguém que é comprometido e não vai poder te oferecer aquilo que conscientemente você deseja. Então é uma espécie de fuga de uma reforma íntima que é necessário. É como se fosse uma desculpa. Olha, mas eu estou tentando, né? É o típico esquema da pessoa que sempre tende a se atrair por pessoas comprometidas. Gente, mas eu bato o olho na pessoa, eu não sei que a pessoa é comprometida. Quando eu vou ver, pronto, bingo, a pessoa é comprometida. Olha que coisa, gente. Não, não é. Isso é energético, isso é vibracional, isso é o inconsciente. Os campos energéticos, eles se intercalam, eles se intercomunicam. Então, se você está com um pensamento inconsciente de não merecimento, você vai atrair pessoas não disponíveis para você. Isso, como eu falei, podem ser várias situações, até caso de indisponibilidade paterna.
Vou dar um outro exemplo de autossabotagem. Você quer se relacionar afetivamente com alguém. Tá cansado de dar com a cara na porta, de se envolver com gente que uma hora aparece, uma hora some, faz joguinhos e manipulações afetivas, não te valoriza, promete mundos e fundos, no dia seguinte some, daqui a 3 meses aparece com oi sumida. Você quer uma relação tranquila, estável, confiável. Ok. E aí, você faz um checklist. Não, seguinte. Eu super me valorizo, eu sei o meu valor. Prestem atenção. Eu sei o meu valor, eu super me valorizo, eu sei o que eu mereço e eu tenho aqui meus critérios de escolha, sabe? Então vamos lá, vou passar para vocês aqui um pouco do meu checklist, do meu critério de escolha para que a pessoa possa passar no processo seletivo que eu... E é sério, gente, tem pessoas que têm um checklist tão extenso de itens, de expectativas relacionadas ao outro para uma relação afetiva, que é quase como um processo seletivo, que você tem que passar pela primeira entrevista, depois por uma segunda entrevista, depois por uma dinâmica de grupo, depois por uma prova escrita, depois por uma prova oral, depois por um teste psicotécnico, e se você passar em tudo, no final você ainda passa pelo crivo do RH, que vai analisar toda a sua documentação para saber se você está realmente apto a ser efetivado por essa empresa. Gente, preste atenção. Muitas vezes isso é um forte sinal de autossabotagem. Quando a gente não se considera merecedor, quando a gente não se considera pronto para um relacionamento, quando a gente entende que a gente não tem de alguma forma merecimento para isso, a gente pode escalonar de forma tão elevada os critérios para uma pessoa se envolver com ela, que acaba criando barreiras de entrada, limitações, estereotipos que servem realmente como uma dificuldade, uma barreira de entrada para que a pessoa possa se relacionar. Porque veja bem, não estou falando de sair, ficar, relacionamentos rápidos, fugazes. Estou falando de relacionamento. Estou falando de você olhar para alguém e falar assim, putz, com essa pessoa eu quero passar os próximos anos da minha vida. Com essa pessoa eu tenho compatibilidade suficiente para poder vivenciar e colocá-la dentro do meu mundo, entrar no mundo dela e ter ali uma condição mínima de vivenciar os próximos anos, as próximas dificuldades, as próximas alegrias que surjam. É muito diferente de você ter um relacionamento. Aí ela fala assim pra mim, olha, eu tenho um critério físico, eu só me envolvo com homens, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu só me envolvo com homens altos, então, sei lá, se eu tenho X, ele tem que ter pelo menos uns 10 centímetros a mais do que eu. Corpo atlético, precisa ser atleta ou precisa ter uma atividade física, uma vida, enfim, movimentada. Precisa ter, vou criar aqui alguns critérios, tá, para vocês entenderem. Precisa ter nível superior, precisa ser muito inteligente, né, porque eu sou sapiosexual, então precisa ser muito inteligente, precisa ter uma boa dicção, não pode ter cacuete, não pode estar acima do peso, eu gosto de pagode, funk, sertanejo. Tem que gostar de pagode, funk, sertanejo, é critério sine qua non. Tem que ser sociável, curtir sair todo final de semana. Deixa eu botar mais alguma coisa aqui para vocês entenderem. Agora me fugiu. Mas enfim, vocês percebem que eu vou elevando o nível de dificuldade, que eu vou colocando tantos critérios para esse processo seletivo, que é uma maneira inconsciente de eu dizer para mim mesma, olha, eu não estou preparada para me relacionar. Eu não estou preparada para entrar no mundo do outro e abrir mão do que eu gosto, ceder, flexibilizar, mudar. Eu não estou disposta para esse processo de mudança, porque relacionamento implica num processo gigante de mudança. Quando você deixa de viver o seu mundo isoladamente para você compartilhar o seu mundo com uma outra pessoa, não é que você vai abrir mão do seu mundo para viver, porque isso também não é saudável.
Mas você precisa ter um equilíbrio. Você precisa estar minimamente disposta a ceder, a modificar-se, a adaptar-se ao companheiro, para que dê certo. Não dá para ter uma relação a dois, a três, a quatro, sei lá, conforme o gosto de cada um, que você não ceda nunca. Que a pessoa tenha que atender a todos os seus critérios. Ah, detalhe, ainda tem que ter dinheiro. Tem que ser uma pessoa bem-sucedida, estável na vida, com dinheiro. Gente, não estou dizendo que é errado vocês escolherem alguém estável financeiramente. Não estou criticando os critérios. Veja bem, não estou criticando os critérios. Eu estou dizendo para vocês terem a percepção e o cuidado que se vocês pegarem 200 mil critérios, vocês estão colocando essa pessoa num grau de perfeição, como se fosse um deus grego. É quase como se você dissesse para essa pessoa, olha, você vai ter que se adaptar 100% a mim e ao meu estilo de vida, mas eu não quero abrir mão de nada. Você vai ter que me aceitar exatamente do jeito que eu sou. Eu gosto de frequentar os lugares A, B ou C, você gostando ou não, eu vou continuar frequentando. Eu gosto de ter o estilo de vida tal, e você gostando ou não, eu vou continuar tendo o mesmo estilo de vida tal. Então, assim, veja bem, existe um abismo entre você abrir mão da sua personalidade, do que você gosta, do que te faz bem, para viver a vida do outro, e você não ser nada flexível e querer que o outro, querer criar ali um estereotipo perfeito, praticamente, dentro dos seus critérios de perfeição, para que você possa se envolver. Então você está criando um nível de dificuldade que inconscientemente é como se o teu cérebro falasse assim, olha, eu não estou preparado para ceder, para mim. É uma forma de você, não querendo mudar, não aceitando as suas limitações, você tá colocando a régua muito alta. Será que você tem tudo isso que você está cobrando do outro para oferecer para ele? Já começa por aí. Porque a gente tem que buscar um equilíbrio dentro das relações. Não tem como a gente escolher uma pessoa com uma régua altíssima se a gente também não está naquela régua altíssima. Então, muitas vezes, o nosso inconsciente nos sabota. Por quê? Eu vou colocar uma régua mega alta, que eu sei que eu não estou à altura, eu sei que eu não tenho condição de devolver na mesma proporção e medida do que eu estou cobrando, então eu não vou conseguir. Entende? É inconsciente. Inconsciente. É muito importante a gente perceber que o outro também tem uma vida, também tem um propósito, também tem suas prioridades e seus critérios de escolha. Então vamos lá, se a gente pega uma pessoa que tem uma vida razoavelmente pacata, né? Sai para trabalhar, volta do trabalho, de repente joga um futebol, né, 1, 2 vezes na semana, ou faz uma atividade física pontual ali, né, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, ou sei lá, 1 horinha por dia, aquela vidinha, né, padrão de adulto, né? De adulto, porque nós somos adultos, quando a gente entra na fase adulta, a gente tem ali dezenas de obrigações que acabam cerceando o nosso momento de lazer. E aí tem que tirar um momento para o descanso, muitos estudam, tem que tirar um momento do estudo, alguns, né, quando já chegam numa determinada idade, na régua dos 40, a maioria já tem filho, então a gente tem que ver esse grau de compatibilidade. Será que a pessoa tem filho? Será que a pessoa vai ter que priorizar também tempo para o filho? Tem pessoas que até esse critério coloca. Ah, não, se tiver filho não serve. Tudo bem, se a gente estiver falando de pessoas de 20 e poucos anos, ok, fácil, simples. Agora, se a gente estiver falando de uma faixa etária de 40 para 50, não é que não tenha, mas dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha filho. É a minoria. Ah, mas encontra. Mas será que encontra alguém que não tenha filhos, que seja bem-sucedido, que seja uma pessoa disposta a te bancar, a pagar as coisas para você o tempo todo, que seja um gato, que seja forte, que seja atlético, que seja dinâmico, que seja educado, que seja culto, que seja... Cansei. Entende? É um nível de cobrança muito alto. Que se a pessoa perceber que está sendo imputado a ela, corre. Não, credo, cara, essa pessoa está criando uma expectativa surreal de mim. Não, é melhor eu tentar me envolver com uma pessoa que tem a régua mais... E eu reforço, gente, eu não estou fazendo crítica aos critérios.
Critério é algo muito individual, cada um tem seus critérios. Tem gente que vai falar assim, olha, cara que ronca pra mim não funciona. Não rola ficar com pessoa que ronca. Sono pra mim é sagrado. Tem pessoas que vão dizer assim, cara, nem ligo que ronque. Ou ligo, mas consigo tolerar. Não é algo gritante pra mim. Vão ter pessoas que digam assim, olha, fidelidade pra mim é indiscutível. Vão ter outras pessoas que vão lidar bem com a infidelidade. Entendeu? O relacionamento que não exija a fidelidade. De repente, pra mim, o critério material é mais importante. A segurança material que a pessoa me ofereça é mais importante. Gente, critério é muito individual. Não estou entrando no crivo do que de julgamento, não é isso. Só que você precisa ter cuidado com a quantidade de critério que você joga em cima de um pobre mortal. Porque muitas vezes é sim uma autossabotagem, porque você não está preparado. Você não está preparado para se transformar, para ceder, para fazer as transformações, né, necessárias, se adaptar. Você não está preparado para um relacionamento. Porque, gente, relacionamento não são flores. Relacionamento é para o autodesenvolvimento. Você se autodesenvolve, você desenvolve o outro. Filho é para o autodesenvolvimento e desenvolvimento do outro. A felicidade, ela é consequência. Caso você consiga alcançar esse nível de transmutação e consiga manter essa relação, aí sim você tem a chance de alcançar a felicidade. Mas relacionamento, seja ele qual for, profissional, de amizade, familiar, conjugal, filho, é para desenvolvimento, é para amadurecimento, é para crescimento, é para transmutação. Se você não tem intenção de se melhorar como indivíduo ao entrar, outra questão também pode ser considerada nesse último exemplo, autocontrole. Às vezes a pessoa pode estar ali com uma insegurança, com uma fragilidade tamanha, vindo de questões da infância, de uma criança interior mal curada, maltratada, que não conseguiu se ver como o adulto que é hoje, continua tendo atitudes carentes, frágeis, que precisam de apoio e de suporte do outro, que está lá, naquela criança que ficou na infância, e não no adulto que deveria estar agindo hoje, né? Que busca ali uma idealização de controle. Olha, eu quero desse jeito, eu quero nessas condições. Se não for do meu jeito, eu não quero, eu não cedo. Talvez a pessoa só venha se sentir preparada, protegida, se esse indivíduo atender a todos esses. Só que a gente não consegue controlar uma relação. A gente não consegue controlar o comportamento do outro. Por isso que relacionamento é para o nosso aprendizado, nossa evolução, nossa adaptação. Porque a gente precisa mudar na gente o que nos incomoda no outro. No outro, a gente não consegue mudar. A gente consegue desconectar a nossa energia pesada, negativa, de discordância, de conflito com o outro, que automaticamente vai melhorar e talvez até ajude o outro no processo de mudança. Mas a mudança é nossa, conosco mesmo. Não adianta a gente querer ter o controle de com quem a gente vai relacionar. Talvez, se você soltar, sair do controle e falar, olha, quer saber? Não tem mais checklist, não tem critério, eu vou simplesmente sentir a vibe da pessoa e deixar fluir. Talvez a coisa aconteça.